寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilo? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Singapura e Nepal, Nepal ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados ao Nepal, como a unificação do Nepal, e outros relacionados à dinastia Qing, beleza? E bem, como vocês estão vendo, hoje eu vou fazer um vídeo, né, sobre as guerras sino-nepalesas, ou guerras nepales chinesas, se é assim que podemos chamar. Vou fazer duas porque essas duas foram muito rápidas, então cabe em um vídeo só, beleza? Então, bora lá, mas como sempre eu vou precisar explicar o contexto e o que levou a essas guerras, beleza? Então, bora lá. Durante a unificação do Nepal, obviamente que não foi uma tarefa fácil e também não foi uma tarefa barata. Foi uma tarefa muito custosa, até porque recrutar, fazer armadura, armas, enfim, uma série de coisas que levou ao rei Gurkha acabar inflacionando o dinheiro e inflacionando sua moeda, mas eles negociavam bastante com o Tibete. Só que o Tibete viu que o dinheiro tibetano já estava começando a valer mais que o dinheiro nepalês. E não só isso, mas sim que os tibetanos acabaram percebendo que as moedas que vinham do Nepal eram falsas. Então o Tibete ele acabou exigindo que os nepaleses eles pagassem com dinheiro de verdade, ou então dessem um modo de arrumar outro dinheiro, ou então até mesmo dinheiro tibetano mesmo. E o Nepal ele ficava se recusando a pagar, a negociar, eles só pegavam o dinheiro dos tibetanos e os tibetanos ficavam sem nada. Até que em 1788 o Tibete ele começou a fazer algumas ameaças ao Nepal e diversas provocações. E a provocação mais letal foi dos tibetanos terem pego 3.000 soldados e terem colocados na fronteira. O rei Gurkha, pensando que ia se tratar de uma invasão de fato, que os tibetanos já iam invadir o Nepal, e o rei Gurkha mandou 10.000 soldados para o Tibete, e assim eles invadiram o Tibete. Eles não se aprofundaram muito, mas dominaram algumas áreas importantes e até aqui relativamente bastante até do Tibete, mas como eu já disse, não eram grandes coisas assim, mas conseguiu violar um pedaço considerável até. É pequeno, mas considerável, enfim. Então, e como o Tibete nesse tempo fazia parte da dinastia Qing, o imperador ele acabou sabendo dessa invasão, mas ele também preparou os soldados e ele levou até lá caso fosse necessário intervir, caso os nepaleses quisessem ter interferido mais na China, caso os nepaleses quiserem se adentrar. Mas como a pancadaria só estava entre tibetanos e nepaleses, estava tudo bem. Sim, por incrível que pareça, estava tudo bem pelo fato do Tibete ter sido uma colônia e ter sido um pessoal que pode ter se revoltar contra a dinastia. Então deixa a pancadaria comer. Só que quando o imperador chegou de fato ali para ver a situação que estava acontecendo em 1789, toda a treta já tinha acabado e o Nepal tinha ficado com as áreas do Tibete sob ocupação. E o Tibete buscou a paz. E como o Tibete que buscou arrego, os nepaleses eles fizeram uma proposta. Eles fizeram o seguinte: olha, para você ter o território de vocês de volta, vocês vão precisar fazer homenagens anualmente ao nosso país e ao nosso rei. E vocês vão precisar dar uma alta quantia em dinheiro que a gente te devolve os territórios. O Tibete chegou e falou assim: beleza, tamo junto.
Só que adivinha o que aconteceu? O Tibete pagou a alta quantia? Pagou. Ele teve os seus territórios de volta? Sim. Então, por que teve uma outra guerra? Justamente porque o Tibete, ele não pagou tudo. Ele deu uma alta quantia, é como se ele tivesse dado uma entrada, manja, ele deu uma entrada, os nepaleses pensaram, tranquilo, né, esse cara aí tá agindo com a palavra, então bora devolver os territórios e voltar ali para onde a gente estava fazendo, o que a gente estava fazendo, voltar para a reunificação do Nepal. E obviamente que após o Nepal ter percebido que eles tomaram um golpe financeiro do Tibete, eles voltaram ali em 1791, só que dessa vez a dinastia Qing já estava preparado para defender o Tibete, o que iniciou a Segunda Guerra Sino-Nepalesa, e eles estavam preparados para defender o Tibete com 70 mil homens, 70 mil soldados. Só que antes da treta acontecer, o imperador ele buscou um modo de resolver as coisas na paz, no diálogo, na conversa. Ele chegou para o rei do Nepal na época e falou se dava para deixar essa dívida de lado, dava para esquecer isso e devolver os territórios. Mas como os nepaleses eles acabaram recusando isso, então os soldados da dinastia Qing eles acabaram empurrando os nepaleses de volta para a fronteira ali do Nepal, de volta ali para o Nepal. Mas não só isso, como eles continuaram avançando dentro do Nepal, obviamente que ambos os lados estavam tendo bastante derrota, bastante vitória, muita gente estava sendo empacotada, mas os chineses eles conseguiram chegar até a capital do Nepal, e nesse mesmo tempo aconteceu dos Sikhs, os indianos, falando a grosso modo, começarem a atacar o leste do país para pegar mais territórios para eles, obviamente. Então o rei do Nepal, ele não teve... Adivinha quem ao rei do Nepal recorreu na verdade? Exatamente, aos britânicos. Ele chegou a entrar em contato com um capitão britânico e pedindo 10 canhões britânicos para equilibrar as coisas. O comandante britânico ele até aceitou com duas condições. A primeira condição era ele teria que pagar primeiro pelos canhões. E a outra condição era que ele teria que assinar um contrato, assinar um termo, mas ele não poderia saber exatamente qual que era esse termo. Então o rei do Nepal acabou recusando tudo isso e indo peitar os chineses mano a mano, sem ajuda externa e sem equipamentos de outros países. E no dia 19 de setembro de 1792, os nepaleses perceberam que uma guerra direta contra os chineses era prejuízo, afinal eles também estavam em desvantagem numérica, eram 13 mil contra 70 mil. Pois é uma quantidade absurda. Então eles tiveram que recorrer a um outro modo de guerra, a uma guerra de guerrilha. Então os nepaleses eles estavam se escondendo e atacando só de noite. Mas como é que eles atacavam de noite? Eles esperavam ficar muito de madrugada, muito escuro, e eles iam com tocha e jogavam nos acampamentos dos chineses. Eles atacavam barris de pólvora nos acampamentos. E não só isso, mas como para assustar os chineses também espiritualmente falando, eles pegavam búfalos, bois, qualquer animal que tivesse chifre, eles amarravam duas tochas no chifre, no chifre, e mandavam o animal assustado, obviamente que pelo fogo perto do seu rosto, em direção aos acampamentos dos chineses. Então isso estava deixando a moral dos chineses muito baixa, e eles estavam começando a crer que aquele lugar era amaldiçoado, que apareciam demônios com chifres flamejantes, e obviamente muitos desses chineses acabaram recuando e até mesmo desertando por medo. E obviamente que quando esses chineses empacotavam, esses que saíam correndo desesperados, muitas das vezes eles não empacotavam em um combate. Muitas das vezes eles tropeçavam e saíam rolando montanha abaixo, caíam de colinas. Então isso assustava muito mais porque tinha o fator do grito e do mistério. Então
os chineses não sabiam o que estava acontecendo, né? Eles estavam tudo, o que está acontecendo aqui? Meu Deus, todo mundo gritando, essa terra é amaldiçoada. Mas mesmo assim, os chineses eles não deixaram o Nepal, e muito menos a capital do país. Então o rei nepalês foi pedir arrego para o imperador Qing e disse que estava disposto a abrir a mesa para uma rendição e para uma negociação de paz. O imperador Qing ele concordou com isso. E qual eram os termos assim da negociação de paz para ambos concordarem numa boa? Vamos lá. O rei do Nepal ele pediu o seguinte: olha, não anexa a gente à China e em troca a gente não ataca o Tibete. Beleza, concordou. E do lado dos chineses era basicamente assim: o Tibete também não ia atacar vocês, porque o imperador ele iria buscar um modo pacífico de resolver os problemas e as tensões de fronteiras, e a China também, como gratidão, iria ajudar o Nepal em combates contra países estrangeiros, não se metendo em problemas externos do país, problemas internos do país, e sim, caso uma outra nação, um outro país viesse atacar eles, os chineses prometeram os ajudar. Mas obviamente que isso não aconteceu durante a guerra anglo-nepalesa, que eu já fiz o vídeo. E enfim, a primeira guerra a China perdeu, a segunda guerra a China ganhou. E em breve farei um vídeo sobre a terceira, beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de seguir no Insta, curtir a página do Face. Compartilhe esse vídeo, deixa seu like, se inscreve, isso me ajuda muito, por favor, beleza? Falou e fui!